O empresário Marcelo Odebrecht, preso na Operação Lava Jato, negou o envolvimento no esquema de corrupção e cartel na Petrobras em depoimento à Justiça Federal. Ele também entregou um documento rebatendo as acusações feitas pelo Ministério Público. Vossa Excelência, peço... Este foi o primeiro depoimento de Marcelo Odebrecht ao juiz federal Sérgio Moro, que conduz as ações penais da Operação Lava Jato. No documento entregue com respostas a argumentos do Ministério Público, nega ter tentado interferir nas investigações. A Força-Tarefa nunca me convocou para prestar nenhum esclarecimento sobre os fatos que me foram imputados. Marcelo Odebrecht disse que as anotações encontradas no celular dele e apreendidas pela Polícia Federal eram pessoais e não caracterizavam crime. Classificou como absurda e inconsistente a acusação de participar de cartel de empreiteiras e negou a intenção de fugir do Brasil. O Ministério Público, segundo ele, distorceu os fatos de forma cruel e ilegal. O empresário é acusado de organização criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Além de Marcelo Odebrecht, prestaram depoimento hoje aqui em Curitiba 2 ex-diretores da empreiteira, Márcio Faria e Rogério de Araújo. Os advogados de defesa deles disseram que os clientes responderam a todas as perguntas e negaram as acusações. Marcelo, Márcio e Rogério estão presos há 4 meses e são réus em um dos processos que investiga o pagamento de propina em contratos com a Petrobras. Até agora, 47 pessoas foram condenadas na Operação Lava Jato. Nesta sexta-feira, o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, determinou o arquivamento de inquérito aberto na operação contra o senador Antônio Anastasia. O ministro atendeu a um pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que considerou insuficientes os elementos apurados durante o inquérito. Zavascki também decidiu separar o inquérito sobre o esquema de corrupção na companhia estatal eletronuclear do processo da Petrobras. Com isso, as investigações saem das mãos de Sérgio Moro e serão encaminhadas para a Justiça Federal no Rio de Janeiro, onde está a sede da eletronuclear. E os carros de luxo do senador Fernando Collor de Mello, apreendidos pela Polícia Federal em julho, durante uma das etapas da Lava Jato, foram devolvidos ao dono. Na semana passada, Zavascki autorizou a entrega de um Lamborghini, uma Range Rover e uma Ferrari ao senador. Para os investigadores, esses carros foram comprados com dinheiro de propina da Petrobras. Collor postou um vídeo em redes sociais com o título "Eles voltaram para o dono". Luiz Felipe Pondé, a reportagem tem vários temas, né, numa só, mas vamos começar do primeiro tema, que é a questão do fatiamento da Lava Jato. Você acha que vai enfraquecer a Lava Jato? Teori Zavascki mandando o processo da eletronuclear para a Justiça do Rio de Janeiro? Então, a gente já teve chance de discutir isso aqui e eu falava, e eu vou repetir o que eu disse, eu tendo a achar que o fatiamento enfraquece a Lava Jato. Eu conheço os argumentos contrários ao que eu penso, acho que eles também têm sentido, ou seja, a ideia de que não há por que deixar tudo na mão de um juiz só, digamos assim, né? Faz sentido. Porém, conhecendo um pouco o Brasil, conhecendo um pouco as grandes jogadas que existem no Brasil, a gente teme que, sabe aquele ditado popular, não se mexe em time que está ganhando? Né? Então, a gente teme um pouco que, uma vez que comece a fatiar, como a matéria mostra com a questão da eletronuclear, que a força da Lava Jato, a competência do Sérgio Moro, essa coisa um pouco dura da postura dele até agora, que isso esvazie um pouco as investigações. Agora, como eu dizia quando isso aconteceu a primeira vez aqui no jornal, esse tema, essa é uma questão que a gente vai assistir. Quer dizer, se o fatiamento, a operação continuar investigando, trazendo suspeitos, levando, intimando, ou seja, se ela continuar a funcionar todas as investigações, a minha suspeita está errada. Se, por outro lado, a gente vê de alguma forma a Lava Jato virar pizza, como quase tudo no Brasil vira pizza, então a minha suspeita estava certa, né? E a última coisa que eu diria é o seguinte: o fato do PT, que é um pouco o foco dessa questão na Petrobras, ter se manifestado a favor do fatiamento é mais um argumento que me leva a suspeitar de que esse fatiamento enfraquece o Sérgio Moro e, ao enfraquecer o Sérgio Moro, enfraquece alguém que tem conseguido fazer uma diferença nessa história, né? Roberto Delmato Júnior,
Boa noite. Teori Zavascki acerta em passar a questão eletronuclear para a Justiça do Rio? Olha, o fatiamento, segundo o Pondé, se ele enfraquece o juiz Sérgio Moro, na minha opinião, ele fortalece o Poder Judiciário. Pelo seguinte, o tiro pode sair pela culatra, é isso que eu digo. Aqueles que imaginam que isso poderá levar ao enfraquecimento, que isso venha a se tornar pizza, pode acontecer. Mas pode muito bem ocorrer o contrário, ou seja, mesmo lá no Rio de Janeiro, outros juízes federais, a coisa caminhar no seu devido tempo. Para a defesa, evidentemente, tirar das mãos do juiz Sérgio Moro, que é um juiz severo, é um juiz que tem sido muito diligente, muito rápido no julgamento, já é uma vitória, porque o novo juiz vai ter que estudar o caso desde o começo. E o Sérgio Moro já conhece as provas ali alinhavadas. Então, nesse aspecto, haverá um delay, um retardo aí na continuação do processo e se tira das mãos de um juiz que é bastante rigoroso. Então, nesse ponto de vista, a defesa ganha. Porém, não existe no judiciário só o juiz Sérgio Moro, né? Então, é todo o judiciário. Então, quando nós colocamos todas as expectativas no juiz Sérgio Moro, nós, de certa forma, diminuímos a importância dos outros juízes. Então, eu tenho uma convicção forte de que nós não nos frustraremos com os outros juízes federais do nosso país. Eu vivencio a advocacia criminal, sou advogado, vivo isso dia a dia e eu posso assegurar que os juízes federais em todo o país andam bastante rigorosos. Um exemplo é a juíza Célia Regina da Operação Zelotes, né? Vamos ver. O Carlos Roberto Marcel aqui, Delmano, perguntando para você que se realmente, para os dois, se vocês acreditam nessa justiça que julga os envolvidos na Lava Jato. E é isso que você respondeu, que acredita, né? Que tem confiança, que não vai acabar em pizza. O Josué Rodrigues, quero saber do criminalista e agora qual o caminho para o Moro e o que vai acontecer com o Marcelo Odebrecht. O grande drama para a defesa do Marcelo Odebrecht nesse momento é que o interrogatório é o último ato da instrução do processo. Depois do interrogatório vem as alegações finais do Ministério Público Federal e depois do assistente, que a Petrobras é assistente da acusação em vários casos, acredito que nesse caso também seja, como vítima do desfalques que lá ocorreram, do dano que lá ocorreu graças à corrupção, da acusação de corrupção, e a defesa. E o grande drama é o seguinte, eles estando presos, e se ele for condenado preso, é muito difícil soltá-lo em sede de apelação ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ou seja, ou se solta antes dele ser julgado, se vier condenação, ou depois será muito mais difícil soltá-lo em recurso ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Vamos lá, os carros de Fernando Collor de Mello. A Justiça, aliás, o Estado devolveu os carros para o Collor porque não tinha condições de arcar com a despesa de manutenção. Fez certo? A gente não vai perder o erário, não vai perder com a depreciação do carro, ele usando esse carro? O ministro Teori Zavascki nomeou o Collor, o próprio acusado, o investigado, como depositário daqueles bens, com o dever de guardar aqueles bens para, se houver uma futura condenação, garantir-se a indenização aos cofres públicos. Porém, hoje há um dispositivo do Código de Processo Penal expresso. Bens apreendidos são levados a leilão. São transformados em dinheiro e aí se deposita numa conta judicial corrigido pela tabela do tribunal e que é muito bem corrigido. Eu realmente não concordo com essa decisão do ministro Teori Zavascki, mesmo porque o acusado Collor, evidentemente, ao ser depositário dos veículos, poderá continuar a usufruir desses produtos eventuais de delito. Mas não sabemos, porque ele precisaria, para saber se isso foi realmente produto de crime, haverá necessidade de um processo e de uma condenação. Porém, resumo da ópera, ele vai poder continuar a desfrutar de seus possantes pelas ruas de Brasília. Mas antes da condenação, pode leiloar? Leiloa, sim, senhor. Leiloa, isto fica garantido em conta judicial, justamente porque não deprecia e perde o valor. Se leiloa e garante o recurso, porque o carro com dinheiro você compra outro. Eu também acho. Quer dizer, eu tenho e como eu sei que hoje os métodos de penhora e leilão é tudo muito rápido, né? A gente fica... É aquela história de novo, né? Que eu volto ao tema anterior. A gente sempre fica no Brasil, gato escaldado tem medo de água fria, né? Então, e eu reforço a ideia. No Brasil, a gente olha para isso e diz, mas por que não foi um pouco, talvez...
light demais na atitude, poderia ter sido um pouco mais duro. Por isso, dá o meu temor com relação à Lava Jato. E foi light, sim, eu digo, porque muitas vezes em carros de luxo, inclusive, quem é nomeado depositário é a própria Polícia Federal que usaria o carro. Claro que não vai usar Lamborghini, Ferrari, mas isso é um ponto fora da curva, porque hoje em dia tem sido levado a leilão ou se tem nomeado depositário a própria polícia que do carro dos veículos pode se utilizar, desde que cuide bem dos veículos durante o seu depósito. Os nossos telespectadores não deixam por menos. Estão fazendo a pergunta, será que não devolveram para o Collor para ele pagar o IPVA e depois pega de volta? Não, mas o IPVA... Conhecer o Estado como a gente conhece é possível. Mas o IPVA ele teria que pagar de qualquer forma. O IPVA ele tem que pagar de qualquer modo. Dói mais pagar o IPVA do que ele não pode usar. Seria mais cruel estar com o carro realmente não leiloado, mas apreendido sem leilão.